Olá, meus amigos, meus irmãos. Quem será que são os ungidos do Senhor, o qual não pode se tocar? Quem será que é, né? Será que é você? Será que é eu? Será que são os líderes, os pastores, apóstolos, bispos? Será que são eles? Quem será esses ungidos que a palavra de Deus fala que não se deve tocar? Como diz lá em Salmo 105, versículo 15, não toqueis nos meus ungidos. E hoje nós vemos muitas lideranças dizer, não pode falar do ungido do Senhor, não pode tocar nele. E dá a impressão que essa palavra ungido, para não tocar, é apenas a liderança, né? Mas no livro de Crônicas, capítulo 16, e o versículo 22, diz assim, não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Então, meus amigos, quem será que são esses ungidos? Não toqueis nos meus ungidos. Isso aqui a gente tem que ler o contexto, para nós entendermos e passar para nós também. O contexto aqui é a época que o povo saiu lá do Egito, né? Olha aqui o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, o contexto, aí vamos ler o contexto, 18. E vamos ver se dá para se aplicar a nós hoje, né? Será que dá para aplicar a nós ou apenas a liderança? Versículo 18 do capítulo 16 de 1 Crônicas. Depois você pode ler aí tudinho, tá? Dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão de vossa herança. Quer dizer, Deus estava falando que ia dar herança para o povo, né? Aqui começa. Sendo vós em pequeno número, poucos homens, estrangeiros nela. E andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. Isso aqui é quando começou o povo de Deus, na antiguidade. Era um pequeno povo andando de nação em nação. É isso que o contexto está dizendo. Aí versículo 21. A ninguém permitiu que eu os oprimisse. E, por amor deles, repreendeu reis dizendo, não toqueis meus ungidos e aos meus profetas não façais mal. E quanto a nós, né? Quanto a nós, será que hoje nós somos povo de Deus? Será que essa unção paira sobre nós também? Né? Sim, com toda certeza. E hoje é muito mais sério. Muito mais sério. Por que é mais sério hoje? Porque hoje nós somos habitação do Espírito Santo de Deus. A habitação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus fala que nós somos habitação. É maior ainda, porque aí está mexendo com a habitação de Deus. Olha o que diz aqui 1 Coríntios capítulo 3, né? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quer dizer, o Espírito de Deus habita em você? Habita em mim? Então eu sou ungido. O templo não foi ungido lá para por o nome de Deus, né? E assim somos nós ungidos através do Espírito Santo de Deus. Aí a palavra de Deus vai dizendo, né? Aqui, no versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Olha aqui. Se alguém destruir o quê? O templo de Deus, que é nós. Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então, meus amigos, aqui parece que a coisa ficou mais grave ainda aqui. Lá está falando, não maltrate eles, não toque neles. Aqui está falando, se você chegar a destruir o meu templo, que são os ungidos somos nós, que temos a morada de Deus dentro de nós. Então, o mesmo texto que valeu para lá, vale para nós. Quando vê só uma pessoa dizendo, eu sou ungido, você pode falar, eu também sou. Eu também sou ungido. Entenderam? Você é ungido. Então fica aqui essa reflexão, porque é natural nós dentro das igrejas pensar assim, principalmente nas denominações, ele é ungido do Senhor. Ora, meu irmão, minha irmã, você também é ungida do Senhor. Você também não pode ser tocada, não pode ser maltratada. E se alguém destruir você, fazer mal, você
tem a proteção de Deus. Me lembro que uma vez lá em São Paulo, os bandidos nos causaram problema, né? Não levaram nada, mas depois ficamos sabendo que parece que o castigo veio logo para eles. Eu, quando morava num lugar aqui em Fortaleza também, eu tinha minha garagem, mas parece que aquele pessoal só vinha na minha garagem, riscava o carro, colocava pessoas em cima, os meninos em cima do carro, e um monte de carro, mas ele saía lá do outro prédio e vinha para nos perturbar. Era uma perturbação. E eu falei com ele, com toda a educação, ajudava ele, dei serviço para ele ter uma subsistência, que ele não trabalhava. Mandei ele pintar a garagem, mas não adiantava nada. Riscaram todinho o meu carro era tão bonito, pintura tudo bem feita, né? Tirei ele novo. E riscaram, jogava terra. E aí eu falei para o Senhor, Senhor, tem misericórdia. Toda vez que eu chego do trabalho, eu venho com o coração pesado, porque eles não deixam a gente dormir. Fica, né? E eu coloco eles em tuas mãos. Já tentei evangelizar, até paguei. Eu dava dinheiro assim para as meninas, para decorar versículo bíblico, para me dar uma Bíblia, para decorar versículo bíblico. Eu falei, eu vou dar tanto, R$2 se você, cada versículo bíblico, não tiver interesse. O que Deus fez? Olha, o castigo foi grave. Saíram de lá, sumiram, e até hoje eu não sei notícia. Aconteceu uma tragédia na família, a esposa morreu, é uma bagunça, não vou contar agora porque passou, né? Mas eles deixavam o templo de Deus, né, que somos nós, triste. Toda vez que eu chegava do trabalho, eu pensava duas vezes, oh meu Deus, morar nesse lugar aqui está difícil por causa desse homem. Eu estendo a minha mão para ele, mas parece que ele procura só onde eu estou. Tinha tantos carros encostados ao meu, garagem que a gente tinha, né, no prédio. Ele vinha exatamente no meu. E Deus pesou a mão nele. Ah, você está falando que foi vingança? Foi Deus. Eu creio que foi Deus. Deus tirou, me deu sossego lá. Não desejei isso para ele. Não desejei. Eu não posso desejar o mal. Mas Deus via a minha aflição. Toda vez eu ia para o trabalho, coração apertado, o prejuízo que ele me causou. Então fica aqui essa reflexão. Você é ungido de Deus? Que eu sou. E você? Se você for, você está debaixo da bênção de Deus.